Boa tarde. Como ajudar pacientes oncológicos em tratamento convencional usando... Olá, Manoel, usando as práticas integrativas. Diogo, Deise, sejam bem-vindos. Flávia. Muito bem. Pessoal, estão me escutando bem? Conexão tá boa. Ontem deu uma caída, deu um bug. Inclusive, deixo aqui esse aviso, tá? Porque a aula de ontem vai precisar ser editada. Então, aguardem, tá? Tenham paciência, porque nós vamos juntar os dois vídeos que eu acabei tendo que dividir. Ou seja, muito bem ouvindo, né? Ótimo. Eu vou precisar juntar os dois vídeos, enfim, fazer a edição, né? Eu tô pedindo isso pro suporte fazer. E aí, já vou deixar disponível pra vocês aqui. Na verdade, eu até tive uma ideia, sabem? Eu acho que eu vou juntar tudo no YouTube, pra vocês terem aí mais um dia pra assistir tudo devido aí a essa instabilidade, tá? Inclusive, né, enfim, não sei nem se vai acontecer isso aqui de novo hoje. Mas vamos lá. Vera, bem-vinda também. Pessoal, hoje vamos dar continuidade aí na nossa semana. Hoje é aula 3, quarta-feira, 12h12, horário do Brasil aqui, porque temos que avançar, tá? Então, a gente tá aqui, de fato, lidando com questões, demandas aí dos terapeutas que ficam perdidos, receiosos, inseguros em lidar com um indivíduo, com uma pessoa, com um paciente que tem câncer. A gente na aula 1, na segunda-feira, viu sobre como que a gente consegue diminuir as chances da ocorrência do câncer com reprogramação. Isso porque, né, vale a pena lembrar que todos nós somos pacientes, tá? E alguns já têm um diploma na mão, outros estão construindo a sua trajetória com o seu portfólio aí, colocando mais coisinhas aí no seu portfólio, tá? Para conseguir ou não aí o seu diploma de doença, porque a gente viu que além do fator de risco, eu preciso da exposição ao longo do tempo, tá? Então esse processo, tá? Muitas vezes até inconsciente que a gente faz de adoecimento, de se colocar em comportamentos de risco para a doença, a gente precisa não só dar ênfase à doença propriamente dita, e sim todos aqueles antecedentes, foi isso que a gente viu na aula 1. No entanto, a gente continua falando sobre isso, porque quando eu recebo um paciente no meu consultório que está fazendo quimioterapia, oncoimuno, radioterapia, tem uma cirurgia oncológica para fazer, está em pré-operatório ou num pós-operatório de uma cirurgia oncológica, eu preciso entender que o foco não é somente esse tumor, tá? Eu tenho um indivíduo ali que conta uma história, que me conta sobre aspectos antecedentes, que são esses que eu estou dizendo aqui, que a gente vai colocando no nosso coldre, né? Que a gente vai colocando no nosso portfólio e que faz a gente, porque todos nós somos pacientes, ter ou não na balança terapêutica que leva em consideração o tempo, a doença ou não. Porque o câncer é uma doença da célula. Só lembrando, a gente vai aqui fazer a gente vai trazer aqui vários elementos da aula 1 e da aula 2, que foi de ontem, que tá ainda processando, tá? Tenham paciência aí. Que tratou, inclusive, do momento do diagnóstico, tá? Só que aqui, nessa aula 3, nós vamos acrescentar um ponto. Vocês percebem um crescente de fatores, um crescente de informações que vão acontecendo. Então, se na aula 1 a gente tinha pessoas vulneráveis, que no caso somos todos nós aqui, que vamos construindo bloquinhos de saúde ou de doença ao longo do tempo. Na aula 2 a gente já viu um indivíduo que, né, conseguiu aí esse diploma, tá, do câncer, teve esse diagnóstico, ou seja, além dos fatores que antecederam a ocorrência da doença, que lesaram o DNA dessa célula, eu tenho a doença efetivamente diagnosticada. Então, a gente tem mais uma informação aí para processar na realidade dessa pessoa. E, boa tarde, Tereza, sejam bem-vindos aí, todo mundo tá entrando, tá? Kátia.
Agora, na fase 3, a gente tem mais um bloco de informações. Tanto é que eu dei uma dica ontem para vocês aí, que quando a gente recebe o paciente oncológico no consultório, a gente precisa ser claro, porque eu entendo de oncologia, tá? Quando eu tenho informações oncológicas associadas aos meus conhecimentos de aromaterapia, florais de Bach, de massagem, de acupuntura, de medicina chinesa, de diaterapia chinesa, de fitoterapia chinesa, de fitoterapia, tá? Como um todo, assim como o uso de outras práticas integrativas, quando eu entendo da oncologia, eu consigo conversar com esse paciente, mostrar para ele o caminhar que nós vamos ter ao longo desse processo. Por isso que eu estou dando ênfase aqui em relação à fase 3, porque se esse paciente chega em tratamento no seu consultório, a gente vai ter ainda subfases dentro dessa fase. Diferente do paciente de ontem que eu falei que chega com o diagnóstico sem tratamento. Ele ainda vai começar o tratamento. Eu até disse que a gente tem uma janela um pouco mais curta de atuação, que é entre 0 a 60 dias. Aqui, na fase 3, isso muda um pouco, porque a gente vai ter uma trajetória de um tempo bem definido ou não. Isso vai depender do objetivo e da situação clínica desse paciente. Exemplo, um paciente que tem um estadiamento favorável, ele tem um tumor pequeno, um tumor de até 2 centímetros, não tem linfonodos envolvidos, isso são informações da oncologia, tá? Não tem como você, terapeuta integrativo, tratar a oncologia sem ter essas informações. Se eu tenho um paciente que tem um tumor pequeno, até 2 centímetros, sem linfonodos envolvidos, provavelmente sem metástases, eu digo que esse paciente tem um tratamento com um intuito curativo, tá? E esse tratamento curativo pode ser cirurgia, pode ser rádio, pode ser quimioterapia, isso vai depender também de alguns outros fatores, tá? Isso também inclui, por exemplo, se ele tem um linfonodo envolvido, 1 ou 2 ou linfonodos envolvidos, tá? E esses linfonodos, a gente sabe que eles estão distribuídos no corpo inteiro. Eu não tô falando só de linfonodos axilares. Inclusive, podem ter linfonodos que eu não consigo ver a olho nu, tá? Eu não consigo ver palpando, fazendo, inclusive, dentro dos 4 tempos do diagnóstico da medicina chinesa, eu não consigo, ainda vendo língua, vendo pulso, de fato, mapear, tem um mapear. A gente não chegou nesse ponto ainda, pode até ser que chegue, tá? Mapear por meio dos instrumentos que a medicina chinesa traz, de fato, a localização precisa do tumor desse paciente, tá? Então, mesmo que seja um tumor pequeno, com ou sem linfonodos envolvidos, eu vou ter aí uma situação que o objetivo é curar, ou seja, o tempo de quimioterapia, o tempo de tratamento, ele é bem definido, ele é bem delineado, ou seja, quando eu sei disso, eu consigo explicar para o meu paciente, posicioná-lo com relação à gestão de expectativa, porque não é só uma sessão de acupuntura, não é só um mês de uso de floral, não são só 21 dias de uso de aromaterapia, enfim. A gente vai precisar explicar para ele que ele vai ter uma trajetória conosco, dentro do plano terapêutico, que inclui essa temporalidade e que tem relação com a situação oncológica tumoral desse paciente. Isso é super importante, ao meu ver, não tem como a gente ter segurança, e aí, de fato, só isso também, esse é um dado também bem interessante, que já traz um aterramento, né, para esse terapeuta. Ele já aterra, ele sabe onde que ele está pisando, ele sabe com o que ele está lidando, o que espera, e ele consegue fazer estimativas, tá, para esse paciente no sentido de resultados, no sentido de problemas que vão ser tratados, e incluindo os problemas de desarmonia energética que a gente vai prever, tá? Ó, o olhar vai lá para frente. E eu vou trazer para vocês aqui o que a gente trata dentro da comunidade de forma, inclusive, bem profunda, com riqueza de detalhes, no ponto de vista teórico, do ponto de vista prático do nosso ambulatório. Inclusive, tivemos atendimentos hoje. E, aproveitando, quero lembrá-los que segunda-feira que vem, não sei a data aqui, dia 20 de março, 20 de março é uma segunda-feira, o ambulatório da comunidade vai estar aberto para você, tá? Se você quer assistir como que acontecem os atendimentos práticos, real, com pacientes reais, online, eu vou abrir para a lista de espera da turma 12, que vai entrar domingo, tá? É outro recadinho também que eu preciso dar aqui, porque a gente tá na semana do esquenta para abrir as vagas, novas vagas para novos membros da comunidade no domingo. Que comunidade é essa, Ana Carolina, minha filha? É a única comunidade de oncologia
integrativa na prática deste Brasil, tá? Em que a gente tem teoria e tem prática, junto com outras benesses que fazem a diferença, como, por exemplo, aulas com de masterclass com especialistas convidados, que são vários, tá? E nossa agenda, nosso cronograma de encontros ao vivo, nosso cronograma de simulações de consultório, todos os arquivos para download, que são vários, fora a apostila. A gente tem vários pulos do gato que a pessoa, que você, terapeuta aí, precisa para sua prática clínica, para você fazer download, tá? Dentro do grupo do ambulatório, tem ainda vários materiais que vão dar suporte para a prática clínica segura deste terapeuta, tá? Então, a gente tem os materiais de download da plataforma e a gente ainda tem os materiais de download do ambulatório, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, tá? Então, na parte prática, a gente também tem esse suporte aí com todo o material, fora que é uma egrégora que vai se ajudando, né? Enfim, hoje a gente teve essa experiência mais uma vez de poder estar em grupo, um grupo em que as pessoas de fato se ajudam, junto com o meu suporte, claro, mas em que a coisa acontece de forma leve, porque muitas vezes a oncologia tem, inclusive eu queria quebrar esse paradigma aqui com vocês, tá? Eu não sei se vocês têm essa visão aí, se vocês tiverem, coloca aqui pra mim no comentário. Se vocês acham que a oncologia, se vocês acreditam, se vocês têm essa crença de que a oncologia é uma especialidade sofrida, se a oncologia é uma especialidade sofrida, porque a comunidade tem esse objetivo, sabiam? Quebrar esta crença de que trabalhar com pacientes oncológicos é sofrido, porque é o contrário. Só que eu não consigo tentar explicar para vocês com palavras, sabe? É muito mais do que só palavras. Vocês têm que experimentar. Vocês têm que estar entendendo, compreendendo quem são essas pessoas. São pessoas, gente. São pessoas assim como eu e você, mas por algum acaso elas tiveram câncer, tá? E a sensação que a gente tem de ajudar essas pessoas nessa situação difícil é uma situação que traz uma oportunidade de curas internas, inclusive nós terapeutas, e de entender o que é o sentido da vida, tá? Quando a gente lida com um diagnóstico que ameaça a vida, e quando a gente lida com pacientes em finitude, que inclusive é tema da aula de amanhã, tá bem? Então, vejam essa oportunidade com carinho por conta dessas crenças que muitas vezes a gente guarda, tá? De que a oncologia, ela é uma especialidade sofrida e que a gente não dá conta porque o paciente vai requerer, enfim. E aí, a gente tem esse objetivo também, tá? Então, nessa fase 3, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais algum recado. Então, falei que a gente vai abrir vagas dia 19. Falei, pra mim não é sofrido, né, Flávia? Pra mim é muito gratificante viver isso e quero muito viver na prática e me doar o máximo que puder, trazer novidade, sentido da vida, novamente sentido de vida para os pacientes. Excelente, querida, seja bem-vinda, tá? Tô te esperando domingo, 8 da manhã, eu vou abrir o link para quem está com todas as promoções, tá, gente? Os valores com desconto, o acesso ao ambulatório, o acesso às masterclasses acontece exclusivamente para quem está na lista de espera, tá? O link para a lista de espera está no meu perfil, tá? Está no meu perfil. Então, eu gostaria muito de ter você, né, Flávio? Você é a pessoa da nossa comunidade. Esse tipo de pensamento aqui é o pensamento que a gente tem dentro dessa egrégora, tá bem? Não só você, né, mas todos vocês aqui, sejam bem-vindos. E na fase 3, pessoal, então, a gente voltando aqui, que é uma fase, inclusive, porque a gente acrescenta o dado, né? Então, imagina, esse paciente tem, olha o que ele já tem. Ele já tem todos os antecedentes que explicaram o adoecimento, ele tem o adoecimento e agora ele tem os tratamentos, tá? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque o paciente pode chegar para você na fase 1, pode chegar na fase 2, pode chegar na fase 3, que é essa, e pode chegar na fase 4. O ideal seria que ele ou procurasse o terapeuta na fase 1 ou na 2, mas ok, chegou na 3, está em quimioterapia, está em radioterapia, está usando iodo para tratar câncer de tireoide, está com a cirurgia marcada, vamos com o que tem para hoje, não vamos chorar as pitangas aí não. Uma outra questão que eu queria trazer também, que eu acabei nem terminando, exatamente essa, né? Quando eu tenho um paciente com estagiamento favorável, eu tenho um bloco de tratamento bem definido, começa dia tal e termina dia tal, caso não aconteçam intercorrências, claro. Mas será que é sempre assim, né? Será que
essa é a realidade florida, linda, né? De que onde eu tenho um início e término. Muitas vezes não. Muitas vezes eu vou estar diante de pacientes, que inclusive a gente vai tratar amanhã, que são pacientes em cuidado paliativo. Eles já entram no diagnóstico, eles já entram em tratamento com o intuito de paliação. Eles usam químio, radiocirurgia e outros tratamentos convencionais para aumentar a sobrevida com qualidade de vida, tá? Ou seja, se não fizesse tratamento, eles iam evoluir para óbito em 3 meses, por exemplo. Mas com os tratamentos, eles aumentam a sua sobrevida para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, ou até mais, tá? Quando a gente consegue cronificar. E esse também é um objetivo da fase 3, anotem isso aí. Quando eu tenho um paciente que está em quimioterapia e que tem o câncer em estadio 4, que é o que a gente chama de câncer metastático, esse paciente, ele é um paciente de cuidado paliativo, incluindo o uso de práticas integrativas, tá? Então, é importante vocês entenderem esse objetivo. O que é um paciente com objetivo curativo e o que é um paciente com objetivo de cuidado paliativo, tá? Pode acontecer também do que a gente chama de câncer fulminante, que é o indivíduo que chega já na terminalidade. Ele é diagnosticado com câncer, muitas vezes isso acontece dentro do hospital. Ele tem sinais e sintomas graves, ele interna, não sabe o que é, e aí ele tá ali muito instável clinicamente e na avaliação, na propedêutica, se descobre uma doença oncológica. E aí ele vai a óbito em poucos dias, em poucas semanas. Também pode acontecer. E aí, esse também vai ser um assunto para aula de amanhã, tá? A gente pode ou não usar práticas integrativas nesse paciente, por exemplo? Será que não tem nada para fazer? Porque muitas vezes a oncologia clínica diz isso, né? Acabou o recurso terapêutico, usou todos os recursos terapêuticos que a gente conhece. E aí, os terapeutas integrativos param e pensam, será? Será que não tem mais nada para fazer? E aí é que entra o brilhantismo da contribuição das práticas integrativas nesse paciente que está em finitude, tá, pessoal? Vamos falar isso amanhã, tá? Então, cuidado paliativo, finitude, pacientes em reabilitação, que é fase 4, nós vamos falar amanhã. Aula imperdível também. E amanhã eu vou dar todas as informações da comunidade para vocês, tá? Quem tem dúvida aí do que é a comunidade, o que tem dentro, quanto custa, se pode parcelar, forma de pagamento, como que é um ambulatório. A gente vai conversar isso tudo amanhã. Eu vou abrir para vocês a comunidade, para vocês conhecerem. E na segunda-feira eu convido vocês a participar do ambulatório. Já fiz esse convite, reforço aqui, tá? Então, olha só, pessoal. Vamos aqui nos nossos slides, né? Eu vou fechar os comentários aqui um pouquinho, só pra gente ter uma qualidade de visualização aqui. Então, ó, fase 1, como eu falei, é o quadro verde aí. A gente tem uma seta, né, que mostra o tempo, né? O tanto que a doença evolui, né? O processo da doença oncológica evolui ao longo do tempo, e quando a gente fala em câncer, o fator tempo é importante, tá? E aqui esse quadro mostra o que a gente chama de história natural do câncer, que tem 4 fases, tá? Então, essa forma é uma forma muito didática para direcionar o seu saber como terapeuta integrativo, porque esse saber que você já traz com florais, com aromaterapia, com dietoterapia, com fitoterapia, com acupuntura, com ventosa, com guaxá, com aurículo, tá? Serve também para os auriculoterapeutas, tá bem? Então, tudo que vocês sabem de práticas integrativas, a gente direciona dentro da comunidade, tá? Então, a gente usa um princípio universal que o mundo inteiro usa, que é o entendimento da história natural do câncer, tá bem? Então, quando a gente entende como que a doença se comporta, e aqui eu trago de uma forma bem generalista, porque a gente não tem tempo, é 1 hora de live só. Na comunidade é que a gente vai aprofundar, onde a gente vai, de fato, entrar em cada fase dessa, esmiuçar com riqueza de detalhes, porque ainda para cada tipo de câncer eu vou ter uma história diferente. Então, a história natural do câncer de pulmão é diferente da história natural do câncer de mama, que é diferente da história natural do câncer de pâncreas, que é diferente da história natural do câncer do colo do útero, que estamos no março lilás, inclusive, lembrando aí. Março lilás é o mês que lembra as mulheres para a prevenção efetiva, para a diminuição do risco efetivo, para evitar a ocorrência efetiva do câncer de colo de útero, tá? Ainda é um desafio,
é muito paradoxal a gente ter o câncer de colo de útero como um desafio, porque a gente tem preventivo aí que detecta lesões pré-neoplásicas, a gente tem como os NICs, né, neoplasias intracervicais ou então as displasias, e a gente tem vacina, tá? Então as vacinas e o preventivo, tecnicamente, são intervenções que não são do estilo de vida. Vacinar e fazer preventivo não é mudar estilo de vida, isso é importante falar também, mas que já traz um impacto, essas duas intervenções, gigante para a diminuição da incidência. E a gente não tem isso na prática. O que a gente tem? O câncer de colo de útero no nosso país como a terceira causa de câncer nas mulheres, sendo que essa causa chega a um primeiro patamar quando a gente vai para o Norte e Nordeste. No Norte e Nordeste, porque o Brasil é continental, o que o INCA faz? O Instituto Nacional do Câncer, que é a instituição de referência do Ministério da Saúde, que trata do controle, do tratamento, assistência e pesquisa de todas as atenções, né? Atenção primária, secundária, terciária e quaternária do câncer, traz esses dados todos os anos. E esse ano passado até, liberou o triênio seguinte, 2023, 24, 25. Qual que é a estimativa para 2023, 24, 25? É que o câncer do colo do útero seja o câncer mais diagnosticado em mulheres no Norte, Nordeste deste país. Como assim? Cadê o preventivo? Cadê as vacinas? Cadê o estilo de vida, tá? Porque a gente sabe que o estilo de vida puxa o gatilho dos genes, tá? A gente já viu que o câncer é uma doença da célula, que é um resultado da lesão, da intoxicação do DNA por fatores de risco. No caso do câncer de colo de útero, a gente tem o HPV como um deles, mas não é só ele, tá? E aí que tem o pulo do gato. O pulo do gato tá aí. É a gente não encaixar todas as causas, todas as explicações em um único fator causal. Ah, HPV. Não. Para o HPV se tornar ativo, porque ele é um fator patogênico latente, ele está quieto ali. 80% das pessoas têm HPV, gente. Tem serologia positiva para HPV, tá? O que você faz para deixar esse vírus quieto? Aí a gente está falando de fase 1. Como é que você faz? O que você faz para não deixar ele ativo? Para deixar ele quietinho ali? E, obviamente, o que você faz para não se expor à contaminação do vírus, ou o que você faz para não expor suas crianças à contaminação do HPV, tá bem? É mais ou menos isso. Então, a gente tratou isso tudo com base na fase 1, que é essa fase de diminuir o risco com o uso de práticas integrativas do câncer, tá bem? Aí aqui eu estava falando sobre os tipos de história natural do câncer, que são vários tipos. Então, o câncer não é uma doença só, é um conjunto de mais de 100 doenças diferentes. A gente precisa ter essa noção para não cair no engodo do pacote, da generalização, que é o que eu mais vejo, é um erro frequente de terapeutas que não são especialistas em câncer, tá? Não são especialistas em oncologia. Empacotam tudo, acham que câncer é só fleuma, estase de Tichoe e que eu tenho deficiência só do baço. Ah, trata isso aí que você tratou tudo da oncologia. Não é por aí, tá? Não é por aí. Tudo isso aí que eu acabei de falar existe, mas é uma visão totalmente segmentada, inclusive bem parecida com a visão da oncologia convencional, que só vê o tumor, não vê o resto, e é só a ponta do iceberg. Tem outras ainda, mas a base dessa doença, a explicação, o buraco é um pouco mais embaixo, mas a gente viu isso tudo na fase 1, tá? Na fase 2, a gente viu aí o momento do diagnóstico, foi a aula de ontem, e agora na fase 3, eu quero trazer para vocês esses objetivos, porque a gente tem 3 objetivos aqui. Primeiro, continuar trabalhando a minimização dos fatores de risco que levaram à doença, tá? Esses fatores de risco, que é o que a gente chama de preparo de terreno, precisa ser feito. Não tem como o paciente que está em quimioterapia ter uma dieta inflamatória, por exemplo, e também não tem como você controlar a inflamação crônica só com acupuntura em estômago 36, tá bem? Então, é muito mais o conjunto da obra, porque isso é oncologia integrativa. Eu tô olhando quem? Eu tô olhando o ponto de acupuntura, eu tô olhando o sinal e sintoma, eu tô olhando a náusea, eu tô olhando a neuropatia, eu tô olhando a ansiedade desse paciente, a frustração, a irritabilidade, medo que ele tem, por exemplo, com o diagnóstico? Não, eu tô entendendo o todo. Então, quando eu olho só o sinal e sintoma, quando eu olho somente a doença, e a minha preocupação e o meu receio é em função de doença, sinal e sintoma, eu estou tendo uma visão segmentada. Isso não é oncologia integrativa, e se eu olho, por exemplo, só para acupuntura, isso não é acupuntura oncológica. Tratar somente a náusea do paciente que chega no consultório, porque, vamos lá, gente, PC6, PC6 é o ponto padrão, recomendação A, ou seja, recomendação baseada em estudo científico com pouco viés de qualidade, com rigor metodológico, com ensaio clínico randomizado, antigo até, tá?
O estudo que dá base para a recomendação clínica do uso de PCCs com eletroacupuntura por 5 dias, tá? Olha lá, não é um dia só, entendem? Olha como é que é o negócio. Então, se eu uso eletroestimulação em PCCs por 5 dias, essa eletroestimulação, ela tem efeito de antiemético. Um efeito em sistema nervoso central. Inclusive, esse estudo explica por que PCCs acalma a mente. Por que PCCs tem atuação na mente, tá? Porque eu tenho uma liberação de neurotransmissores que vai atuar na zona de gatilho quimiorreceptora do cérebro e que vai desfazer o sintoma de náusea induzida pela quimioterapia. Só que aí tem um pulinho do gato aqui. Nem toda náusea que o paciente sente é da quimio. Mesmo em quimio, tem náuseas que o paciente sente, até muito em função da impregnação do sistema límbico, de ansiedade. Então, esse paciente ele vai sentir náusea porque ele lembra que ele tem quimio na semana que vem. Esse paciente ele tem náusea porque ele sente o cheiro do sabão que tem na clínica de quimioterapia. Esse paciente sente náusea porque ele vê alguém vestido de branco. E esse vestido de branco é alguém que cuida dele lá na quimioterapia. Então, essa náusea, ela não é da quimio. Essa náusea, ela é antecipatória. Então, nem toda náusea que o paciente tem é induzida pela quimioterapia. Saber isso também já é um pulo, porque eu não tô entendendo só, eu não tô tratando só a náusea, eu tô tratando a pessoa e entender a causa da náusea. Inclusive, os padrões de desarmonia energética são diferentes, porque náusea na oncologia não é só inversão do TI do estômago, não é só estase do TI do estômago, não é só deficiência de yin do estômago, tá bem? É a gente também entender as causas emocionais dessa náusea e no diagnóstico diferencial, entender que náusea pode ser progressão do câncer. Progressão do câncer, tá bem? E aí é que vem, né, a evidência científica, por exemplo. Quando as pessoas acham que a acupuntura na oncologia é maltratador, aí vem a galera da prática baseada em evidência, eles pouco sabem que existe uma recomendação bem mais robusta, porque, óbvio, que acupuntura e dor na oncologia andam juntas. Também esse tópico aí é um tópico brutal de gigante. Não tenho condições de falar aqui em 2 minutos. Eu só sei que o que eu posso dizer é que as recomendações apontam, inclusive em guidelines internacionais. A NCCN indica o uso da acupuntura para tratar dor oncológica, mas é só acupuntura, tratamento isolado. Não. Então, o tratamento da dor oncológica, ele é multi e interdisciplinar. Inclusive, a gente pode usar de várias práticas integrativas junto da alopatia. Esse é o recomendado. Tá? Inclusive, está escrito isso no meu livro. No capítulo de dor, eu trago o posicionamento da acupuntura, especialmente, porque o livro é só de acupuntura, com relação à efetividade na dor. E a dor oncológica, ela não é só dor tumoral. A mucosite que o paciente sente, por exemplo, pode causar dor. A neuropatia que o paciente sente, por exemplo, pode causar dor. A cirurgia oncológica que o paciente faz, dependendo do tipo de cirurgia, pode causar dor. Então, essa dor oncológica, ela não é só dor tumoral. E existem também outras classificações interessantes para que a gente entenda qual que é a área topográfica onde eu vou ponturar esse paciente para tratar a dor dele, onde eu não vou, porque... Olha, vou logo dizendo aqui para vocês, recomendação universal, tá? Não se estimula uma área tumoral diretamente com nada, nem com agulha, nem com laser, nem com guachá, nem com ventosa, nem com nenhum tipo de intervenção pérfuro-cortante, tá bem? Com ozônio, por exemplo, não se aplica ozônio diretamente na área do leito tumoral. Não tem como defender isso, porque se de fato houver uma progressão local, a gente não pode excluir a estimulação por essas intervenções, tá bem? Então, muita calma nessa hora. E aí é que vem a pergunta que eu falei. Como que eu sei onde está o tumor do paciente? Então, ainda não existem estudos que digam que a análise da língua por si só tem sensibilidade e especificidade diagnóstica. Padrão ouro para saber onde está o câncer do paciente, por enquanto são exames de imagem, tá? Então, pode ser que a gente chegue lá, tá? Em que existam estudos aí, em que a gente avalia o pulso do paciente, avalia a língua e diga com acurácia diagnóstica onde está o câncer do paciente. Pode ser que surja, eu não duvido de nada, não. A ciência muda o tempo inteiro. Mas, hoje, não conseguimos usar a língua, somente a língua, como padrão ouro de diagnóstico oncológico.
tá? Fica aí a dica para vocês. Então, uma recomendação global, total, é essa. Não punture, não estimule uma área tumoral diretamente com terapias estimulantes, como o próprio laser, o laser terapêutico, de baixa intensidade, ou com agulhamento propriamente dito. Não tem defesa para isso, eu não consigo defender, tá? E para isso você precisa entender onde está o câncer desse paciente. Por isso que a gente precisa de informações da oncologia, para que a gente integre, faça todo o conjunto da obra, tá? Pronto, então a fase 3, pessoal, tem esses 3 objetivos. Eu vou tratar todos os antecedentes que levaram o paciente a adoecer, eu vou tratar todas as síndromes energéticas vinculadas ao adoecimento, ou seja, aquele paciente quando chega com o diagnóstico, ele tem desarmonias energéticas relacionadas à doença oncológica, e ele agora, porque está em quimio, cirurgia, iodo, oncoimuno e cirurgia, vai ter desarmonias energéticas adicionais relacionadas ao tratamento. Então, a coisa dá uma complicadinha, tá? E por isso que eu trago para vocês uma solução muito factível de ser aplicada na prática, desde que você entenda de oncologia, tá? Para que você tenha segurança em usar, indicar e aplicar as práticas integrativas em pacientes, principalmente em quimioterapia. Então, eu vou fazer aqui, eu vou dar uma beliscada nesses tópicos que eu falei todos, que a gente não tem tempo de fazer isso aqui, por isso que eu convido vocês a entrar na comunidade. Mas eu vou beliscar um assunto aqui, que é o assunto quimioterapia, que é, de fato, o que mais as pessoas têm dúvida e o que mais as pessoas buscam aí saídas, né, para tratar a sua ansiedade, seu medo. Ah, não sei, posso fazer quimioterapia, posso fazer acupuntura no dia da quimio? Posso fazer acupuntura para o paciente que está com sinal e sintomas X, com toxicidade X da quimioterapia, entende? Então, eu posso usar erva, qual erva que eu não posso usar? Onde o paciente que está em quimio pode usar uma fórmula magistral chinesa? O paciente que está em quimio pode fazer o óleo essencial tal? O paciente que está em quimioterapia pode usar, pode fazer massagem? Pode fazer com qualquer outra prática integrativa? Pode fazer exercício físico, por exemplo? A gente já entra no medicina do estilo de vida, sabe? Então, essas dúvidas são muito pertinentes, porque, de fato, a gente entra aqui numa seara que é um pouco mais longe, né? Quando eu falo em quimioterapia, as pessoas costumam... Eu acho que eu posso até abrir os comentários aqui, tá? Que agora eu acho... Pronto, deu. Eu consigo me aproximar da realidade do paciente quando eu aplico esse método aqui, tá? Que é o método das 3 fases. É um método exclusivo da comunidade de oncologia integrativa na prática. A gente usa muito esse método quando a gente identifica que o paciente está em quimioterapia. E aí a gente vai classificar esse paciente, eu preciso entender de protocolo de quimioterapia, não só em relação à sua distribuição nos 30 dias do mês, mas também do tipo de quimioterápico que esse paciente usa. Ou vocês acham que todas as quimioterapias promovem os mesmos padrões de desarmonia energética? Não mesmo. Cada quimioterapia tem um tropismo e ainda conta com dose. Dependendo da dose desse quimioterápico e da frequência com que ele é usado, eu tenho mais intensificação desse padrão aí de desarmonia energética, tá? Então, a gente precisa compreender isso também para poder a gente ter certeza do que está fazendo. Não só ter certeza, mas ter efetividade, porque muitas vezes também eu recebo isso. Ah, eu fiz acupuntura no paciente, funcionou nada. Provavelmente porque generalizou a visão dessa pessoa, tá? Então, o convite que eu faço é para que a gente seja um pouco mais específico aqui nessa avaliação, tá? Uma outra coisa também que é bom deixar claro é que o objetivo também da fase 3 é diminuir as sequelas e as iatrogenias relacionadas ao tratamento convencional. E também para dar condições desse paciente ter um enfrentamento para ele cumprir a agenda. Por exemplo, vamos aqui na prática, ó. Essa primeira coluna aqui que vocês estão vendo, a gente tem aqui 4 colunas. 4 colunas não, gente. 4... É coluna não, é 4 linhas, tá? Vocês estão vendo 4 linhas aqui, ó. Quando eu pensei coluna, é coluna inversa, né? 4 linhas. A linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4, a gente vai ver o início do tratamento quimioterápico nessa caixinha vermelha, tá? Cada caixinha vermelha dessa aí é o dia que o paciente recebe a químio, tá? E aí, a gente tem que ter uma agenda, anotem isso aí. A gente tem que ter uma agenda e a gente tem que perguntar a esse paciente qual foi o dia
que ele recebeu quimioterapia e quais são os dias que ele vai receber. Porque esse paciente da primeira linha é diferente da segunda, que é diferente do terceiro, que é diferente do quarto. E outra, de novo, eu estou falando aqui de pacientes da oncologia clínica, eu estou falando aqui de pacientes com tumores sólidos. Que se a gente fosse entrar aqui na oncopediatria e na oncohematologia, a conversa muda. Então, guardem isso aí. O que eu tô falando aqui, ainda dei mais uma pinceladinha, tá? Então, tô falando de químio e tô falando de pacientes de tumores sólidos, porque esses pacientes são mais previsíveis. A gente consegue se planejar um pouco melhor por conta exatamente dessa distribuição aqui. E aí, é que esse paciente que tem aqui na linha 1, qual que é a realidade dele? Ele faz quimioterapia no primeiro dia, que é o que a gente chama de D1, dia 1, e ele vai descansar 3 semanas para recomeçar o segundo ciclo de novo no D1, tá? Então, a gente tem aqui, de fato, uma semana que vai até os 6 dias, a segunda semana que vai do 7º ao 14º, e a terceira semana que vai do 15º ao 21º, tá bem? Por quê? O que eu recomendo? Pega essa tabela aí, põe na sua ficha de avaliação e coloca as datas do mês que correspondem a esses dias. Porque aí você vai ter mais noção de separar o que você vai fazer com relação às mudanças que acontecem nessas semanas. É fato, gente. Eu falo isso, eu demonstro algumas vezes no Stories, com a língua do paciente e com a queixa que ele tem e com o pulso que ele vai ter, diferente que acontece na semana 1, na semana 2 e na semana 3, tá? Então, entender essas mudanças, porque inclusive isso explica até a mudança da natureza desse paciente, e aí é que vem também mais uma crença, né, que as pessoas têm de achar que o paciente oncológico ele sempre vai ter frio. Não sei de onde que as pessoas tiram isso, me explica, por favor. Ou que o paciente oncológico sempre vai ser aquele paciente com deficiência de TXUE, ou sempre vai ser esse paciente que vai ter anorexia, é aquele paciente com perda de peso, é aquele paciente sem cabelo, é aquele paciente magrinho, caquético, consumido pela doença e tratamentos. Isso é uma crença completa. Não dá pra gente encaixar o paciente que está em quimioterapia e que está em tratamento oncológico, mesmo ele sendo com intuito curativo ou de cuidado paliativo, desse jeito. Porque isso engessa o raciocínio de vocês, engessa os resultados que vocês vão ter. Então, qual que é aqui o pulo do gato? Eu tô aqui falando só da linha 1, e já daqui a pouco eu já vou acabar essa live aqui, porque eu tenho compromisso 2 horas, meu dia hoje tá cheio. E aqui o intuito é mesmo chamar a atenção para vocês que a gente tem saída. Mas a primeira semana que vai do dia 1 ao dia 6, o que acontece? A quimioterapia é injetada no corpo do paciente, porque existem diferenças aqui. O paciente da linha 2 já vai ter um comportamento diferente do 3 e da linha 4, porque vocês veem aqui, ó, paciente, só para entenderem que melhor. O paciente da linha 2, ele cicla 2 vezes por mês, tá vendo? 2 caixinhas vermelhas em 3 semanas. O paciente da linha de baixo, ele cicla 3 vezes por semana, 3 vezes por mês. Ele vai ciclar hoje é que dia? Quarta. Hoje ele vai ciclar quarta, na próxima quarta, e aí depois vai ter uma semana de descanso e repete isso tudo de novo. O paciente da linha 3, ele já tem um outro esquema. Ele faz quimioterapia segunda, terça, quarta, quinta, sexta e descansa as 2 próximas semanas para repetir esse bloco no mês que vem, tá bem? Então, isso aqui representa o que a gente chama de um ciclo de quimioterapia. Isso difere muito de paciente para paciente, tá? Então, o que acontece? Na semana 1, outra coisa importante aqui, ó. Essa semana da caixinha preta é uma semana de muitas bandeiras vermelhas, tá? A gente chama essa semana do período de nadir hematológico, que também é um medo, receio dos terapeutas integrativos e de algumas contraindicações malucas que a gente vê por aí, de que a acupuntura provoca infecção e de que a acupuntura provoca sangramento no paciente. Então, são coisas que, quando eu escuto, eu penso, ela está falando isso porque ela não entende de oncologia. E muitas vezes eu escuto isso dos profissionais da equipe convencional, porque também não entendem de acupuntura, entendem? Então, a gente também tem essa realidade, né? Profissionais da medicina convencional, da oncologia tradicional, que não entendem de medicina chinesa, e profissionais da medicina chinesa, praticantes, terapeutas integrativos, que usam óleos essenciais, florais, dieto, chás, suplementos, e que não entendem de oncologia. Então, quando um não entende e o outro não entende,
ninguém faz a ponte, tá? Essa ponte, ela não é feita. Então, o intuito aqui, inclusive, da comunidade é fazer as pontes, tá, pessoal? É cair, derrubar os muros e fazer as pontes necessárias, porque quem que vai ser o maior beneficiário disso tudo? É o paciente. Então, ele vai deixar de ser marginalizado, porque muitas vezes é isso que acontece, né? Não sei, contraindico. Não sei, não faço. E o indivíduo que precisa da assistência fica ali, ó. Eu vou para quem? Se aqui a pessoa tá me contraindicando, a outra não sabe fazer, para quem que eu vou? Então, olha a oportunidade que a gente está tendo aqui de poder ter acesso a... Eu vou falar um número para vocês aqui que é impressionante. Há mais de 18 milhões de pessoas doentes com câncer no mundo e que precisam, só pessoas que vão receber o diagnóstico, tá? Sem contar as que estão em tratamento e sem contar as que estão em reabilitação, tá? Então, é uma parcela muito brutal de pessoas precisando de ajuda e que não querem nem saber se essa pessoa não entende de medicina chinesa, ou de floral de Bach, ou de aromaterapia, ou de dieterapia, e que contraindica, e de pessoas que, praticantes, né, terapeutas, e que não conhecem a oncologia e não fazem, não tratam esse paciente porque não conhecem. Então, de fato, a falta de conhecimento congela as pessoas e traz o medo, e o conhecimento liberta, tá? Então, vejam bem, gente, semana 1, que é a semana 1, do dia 1 até o dia 6. O que acontece quando a quimioterapia entra no corpo do paciente? A quimioterapia é considerada um Xeti, e é considerado um Xeti de natureza fria. Mas quando ela entra no corpo do paciente, injetado, principalmente na veia, 96% dos pacientes que usam químio, a via de administração dessa químio é venosa. Isso significa o quê? Que a quimioterapia já chega em níveis profundos do corpo. Ela pode ser aplicada topicamente, pode ser aplicada intramuscular, pode ser aplicada subcutâneo, pode ser aplicada em outras formas também, inclusive com catéteres em sistema nervoso central, no abdômen, que são coisas mais específicas, a gente aprofunda isso também nas aulas teóricas, mas 96% das vezes esse paciente vai receber essa quimio na veia, tá? E mesmo que seja aplicada, né, no músculo, na pele, no tecido subcutâneo, isso também é uma via que a gente chama de parenteral, ou seja, no final das contas cai no sangue de qualquer forma, tá? Ou se ele toma um comprimido, a via oral também é uma via de administração da quimioterapia, tá? Ou tomou pela boca ali o comprimido de químio, da mesma forma, vai ser absorvido, vai ser digerido, metabolizado e distribuído sistemicamente pelo sangue. Então, vai cair no sangue de qualquer forma. Então, qual que é o intuito da químio, pessoal? A químio, ela tem um outro nome que a gente chama de quimioterapia antiblástica, citotóxica. Ou seja, ela mata as células por impedimento da duplicação celular. E ela não é seletiva. Aí é que tá. Ela não vai só na célula do câncer. Ela vai em toda e qualquer célula normal ou doente que esteja em replicação celular. Por isso que o paciente tem mucosite, por isso que ele tem xerostomia, xeroftalmia, ele cai cabelo, ele tem náusea, ele tem constipação, ele tem diarreia, ele tem fadiga, porque as células que são atacadas pela quimioterapia são todas aquelas que estão em proliferação, que tem anemia, plaquetopenia, imunossupressão. Mas será que todos os pacientes produzem os mesmos efeitos colaterais tóxicos da químio? Não. Muito em função do tipo de químio, do tipo de câncer e também da constituição desse paciente e das deficiências que ele traz ao diagnóstico. Por isso que na fase 2 eu preciso tratar essas deficiências e as plenitudes também que ele tem, para que ele tenha condições de chegar na fase de químio mais equilibrado, e aí a gente acaba conseguindo menos toxicidade, entendem? E a gente vê isso na prática, né? Eu tenho casos reais desse resultado alcançado quando a gente vem trabalhando. Por isso que é interessante que o paciente venha no diagnóstico. Porque aqui, se ele já vem com 2 meses de tratamento, ele já está consumido, tá? Então, pessoal, se a quimioterapia ela já chega matando as células, e esse processo a gente entende que ocorre em função de oxidação, essa oxidação que a quimioterapia gera para matar, porque eu tenho que induzir a apoptose. Lembram que as células tumorais não têm apoptose? Elas têm vida eterna? Alguém tem que parar essa célula. E esse parar é meio que bruto mesmo. É meio que num sistema não muito amigável, que é uma quimioterapia que
consome essa célula de alguma forma, tá? Ou paralisa ali a fase de divisão propriamente dita, ou não deixa fazer a síntese de DNA, ou não deixa essa célula ter metabolismo vivo, com o uso dos antimetabólicos, por exemplo, ou congela o fuso mitótico na hora ali da criação da ponte do fuso, né? Então, é meio brutal mesmo a forma como a quimioterapia mata as células, tá? Só que aí eu queria que vocês prestassem atenção numa palavra que eu acabei de falar, que chama-se oxidação. Quando eu estou querendo matar essas células por meio da químio, a rádio faz isso também, só que a rádio faz de forma local, a químio faz sistemicamente. Eu acabo tendo que deixar essa oxidação acontecer e eu não posso usar neste momento, e aí eu preciso entender muito do pico de ação de cada quimioterapia, porque às vezes o pico não é rápido e nem é médio e nem a longo prazo, mas então eu preciso saber exatamente a quantidade de tempo que essa droga tem, que esse remédio tem, que essa alopatia tem para fazer o que ela precisa fazer, que é matar essas células. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Existe uma quimioterapia muito usada até hoje, que chama Fluoracil. O Fluoracil, Fluorouracil. O Fluorouracil é uma quimioterapia clássica, já usada há muito tempo e usada para vários tipos de tratamento de câncer até hoje, mesmo em função do avanço aí dos tratamentos convencionais, como no caso da oncoimunoterapia. E, inclusive, é uma quimioterapia bem baratinha, não custa nem R$10. Não tem custo, o Fluoracil não tem custo. Só que o Fluoracil, ele vai gerar, né? Vamos colocar aí uma oxidação. Quando a gente vai ver o pico de ação do Fluoracil, isso é diferente de outras drogas, é de somente 15 minutos. Ou seja, quando eu tenho um paciente que está usando Fluoracil, só que aí o pulo do gato também que vem, é que o paciente não usa só uma quimioterapia. É muito difícil a gente ver o paciente em monoterapia. Quando a gente pega o protocolo de quimioterapia do paciente, eu vou ter ali 2, 3, 4 quimioterapias diferentes. Mas se eu for... E existe também um protocolo que usa só Fluoracil, que é até o Maio, o esquema Maio, que é um esquema usado para tratar câncer de intestino, em que o Fluoracil é usado no D1, no D2, no D3, no D4, D5, que é esse caso da linha de baixo aqui. A quarta linha é exatamente esse paciente, tá? E aí o Fluoracil, ele tem uma meia-vida de 15 minutos. Ou seja, aplicou, ele rodou o corpo, matou o que ele queria matar ali, metabolizou, sumiu de tudo, não tem mais vestígio do remédio ali, não tá fazendo mais oxidação, e tchau. O rim manda embora, o fígado metaboliza, manda embora e acabou. Ou seja, quando eu pego um paciente desse, eu não preciso ter grandes preocupações em utilizar uma terapia antioxidante. Porque a meia-vida dessa droga é de 15 minutos. A não ser que ele faça o Mayo Clinic, o Mayo Regimen, que é esse protocolo Mayo que eu falei, que é de 5 dias. Então, nesses 5 dias, eu não vou usar terapias integrativas oxidantes, porque eu vou deixar o Fluoracil fazer a oxidação. E essa oxidação, gente, significa isso é igual a calor tóxico. Só que esse calor tóxico que é gerado pela químio, que é uma desarmonia energética alvo, a gente não trata removendo esse calor. A gente trata ofertando yin, a gente trata tonificando o yin, porque o yin é uma energia, é uma estrutura, né? É dentro da visão do equilíbrio, é tudo aquilo que vai resfriar esse sangue, principalmente, e o corpo, tá? Lembrar também que esse calor, ele primeiro, nas primeiras 48 horas, ele acende, porque eu também tenho um processo metabólico ali complexo do fígado, o fígado também fica estagnado. A tendência do paciente oncológico é ter fígado estagnado em função de polimedicação. Então, esse fígado estagnado também esquenta, essa estase de Ti do fígado vai esquentar esse fígado, promove uma agitação do seu yang, esse yang agitado sobe, esse calor acende, agita o alto e você vai ver esse paciente com sinais e sintomas claros de calor em ascensão, tá? Até porque a característica do calor é de subir, tá? Então, esse calor sobe, esse paciente vai ter rubor malar, vai ter vermelhidão facial, vai ter mais verborrea, esse paciente vai falar mais, ele vai ter inquietação mental, ele vai ter insônia, vai começar a secar a boca, porque na próxima semana a gente vai ter mucosite já, mas antes da mucosite eu seco, tem um secamento, esse secamento é em função desse calor que acende, e depois de 48 horas esse calor ele se torna generalizado, tá?
E aí a gente vai ver outros sinais e sintomas, inclusive nesses primeiros dias aí, quando a gente começa a mudar, a migrar, a gente vai ver o paciente constipado, a gente vai ver o paciente com urina quente, a gente vai ver o paciente com sinais e sintomas de calor no sangue, tá? Então, o tratamento não é remover calor. Ah, tá com calor, eu vou lá e uso pontos de acupuntura, dietoterapia, chás para remover esse calor, óleos essenciais, não. O que a gente vai fazer, e aí, anotem aí, primeira semana, tonifica esse yin desse paciente. Mas aí, tonifica com força. Você não vai tonificar Nutelinha, não. Você vai tonificar raiz, você entende? Porque senão você não vai ter efeito. E o efeito da deficiência do yin agudo e brutal que acontece na primeira semana, a gente vai ver na segunda, que é o quê? Medula óssea fraca, medula óssea sem capacidade de produzir. Por quê? Porque esse yin também é yin de quem, né? É yin do rim, tá? Tonifiquem o yin do rim. Óbvio que vocês vão tonificar o Qi, vão tonificar o Shui desse paciente também. É interessante ter essas técnicas. Evita usar terapias antioxidantes. Na segunda semana, a gente vai ver a consequência do seu trabalho da primeira. Se de fato ela foi efetiva, o paciente não vai ter tanta pancitopenia, o paciente não vai ter tanta imunossupressão, não vai ter tanta anemia, não vai ter tanta plaquetopenia, tá? E aí é que vem um outro cuidado que a gente tem que ter. Em pacientes tumores sólidos, a gente não contraindica o uso de agulhamento nessa semana do nadir hematológico, que é essa semana preta aqui, ó. Essa semana preta significa que cai tudo da medula óssea. Quem governa a medula óssea é a energia do rim. Então aqui a gente vai continuar tonificando o yin do rim e vai dar muita ênfase para o Qi do rim, para o Qi do rim dar condições do yin acontecer. Porque o que é o yin? É a quantidade de células que o rim vai produzir manifestado na medula óssea, manifestado na fábrica do sangue, no sangue periférico, tá? Então esse paciente aí não vai ter tantos sinais e sintomas de deficiência do Qi do yin e do yin do rim em função de manifesto da medula óssea, tá? Nessa fase aqui é a fase onde cai cabelo, nessa fase aqui é onde acontece a mucosite, porque eu já tenho uma xerostomia e essa mucosite é uma lesão oral, da mucosa oral, ou estomatite, né? Dependendo dos sinais e sintomas, mas são feridas que surgem na boca em função desse calor excessivo promovido pela químio, em que eu tenho uma morte de células da mucosa, junto com células do tumor, em que eu de fato tenho um efeito tóxico, tá? E aí eu tenho muita intensa oxidação ali, intensa liberação de radicais livres, e por isso que dói, né? Por isso que a mucosa abre, e aí eu tenho um sinal, tá? Quando essa mucosite acontece, a mucosite, ela não é também um sinal e sintoma único, eu vou ter 4 graus de mucosite, grau leve, moderado a grave, então dependendo do grau, eu tenho uma noção da intensidade de como que foi o consumo desse yin, tá? Da substância, do substrato, e que abriu uma cratera, né, dentro da mucosa, e essa mucosa que quando abre, ela não é só da boca. Ela pode ser do estômago, pode ser do esôfago, pode ser do estômago, dos intestinos e do canal anal. Então, a gente tem mucosite do trato gastrointestinal todo, tá? Então, continuem tonificando o yin, o Qi desse paciente, o sangue e o Shui. O que acontece na fase 3, na semana 3 aqui, ó, última semaninha? Passado aqui o perigo, tá? Em que eu, de fato, não tenho contraindicação, mas vocês vão usar agulhas mais finas. Eu gosto muito da 18x20. E vão usar poucas agulhas nesse paciente, tá? No máximo 10. Na aurículo também dá para usar agulha, mas vão usar menos agulhas, tá? Procurem enxugar o máximo possível, menos é mais, sempre a gente fala isso. Não precisa também reter agulha nesse paciente, você pode agulhar e tirar, tá? Porque a gente está entendendo aí que esse paciente está com plaqueta baixa, ele está com anemia, ele está com uma imunossupressão, tá? Então a gente também tem que entender que a semana anterior, ela é preventiva. E aqui na última semana eu já tenho uma consequência, ou seja, tá, gente? Semana 1 e 2, principalmente na 1, esse paciente vai estar quente, ele não vai estar frio. Na semana 2, a gente vai ver a consequência do consumo das substâncias, inclusive o Jing. Então, a gente começa a ver de forma repetida, toda vez que o paciente repete esse bloco, imagina, fez esse bloco esse mês, repete o próximo. Essa repetição que não dá tempo, tecnicamente, aí que entra a medicina chinesa, aí que entra a prática integrativa, do Jing se recuperar, porque o próprio tratamento oncológico, ele é
ele é tóxico, ele também gera outros tipos de problemas, incluindo outros tipos de câncer, a gente vai ter, sim, um envelhecimento precoce, um consumo do Jing a cada bloco de quimioterapia. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou ter que ir dando sustentação ao Qi e ao Yin, e agora, na terceira semana, ao Yang, junto com Qi e Xue, para que nas repetições dos blocos eu não tenha tanta necessidade de puxar essa energia do Jing para manter as funções vitais, certo? Então, quando o paciente não usa de práticas integrativas junto à quimioterapia, quando chega no final, que é o paciente de amanhã, da aula de amanhã, ele vai sentir os efeitos do envelhecimento precoce e da deficiência do Jing muito pronunciados, tá? São alguns sinais e sintomas que eu vou contar na aula de amanhã, que você bate o olho no paciente, mesmo ele sendo jovem, mesmo essa mulher tendo 35, 38 anos, 40, 45 anos, com sinais de envelhecimento precoce que me mostram claramente que esse Jing foi consumido e que não foi sustentado ao longo do tratamento, tá bem? Então, pessoal, aqui na semana 3, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver, inclusive fazer, porque vocês estão vendo que esse paciente agora, ele muda um pouco o panorama, porque ele passou por 2 semanas com o consumo do Yin e eu acabo tendo uma manifestação de deficiência do Yang. Então, aqui na semana 3, é a semana ideal para você fazer as terapias antioxidativas que você quer, é a semana ideal para você tonificar o Yang, é a semana ideal para você sustentar o Shen desse paciente, ancorar esse Shen, porque aqui também ele já começa a pensar na próxima sessão de químio. Então, ele já fica mais ansioso, já fica mais preocupado. Então, esse paciente precisa ter uma atenção, inclusive, não só de tonificação, de ancoramento do Shen, de tonificação do Yang. Eu continuaria tonificando o Yin também aqui, mas principalmente do balanço dos 5 movimentos e dos 12 Zangfu. Eu gosto muito de fazer isso com o uso dos back shu, dos shu dorsais, tá? Então, vocês podem fazer o equilíbrio, podem fazer isso também com os pontos fonte, do Zangfu, dos 5 movimentos, tá? Porque aqui a gente vai precisar restaurar o corpo como inteiro, como todo, porque esse paciente vai voltar na clínica de quimioterapia, vai fazer o hemograma de novo, vai ser reavaliado. E qual que é o objetivo? Controle de sinais e sintomas. Hemograma bom, paciente estável, sem queixas, para que ele consiga ciclar inteiro. Esse é o objetivo, tá? E aí a gente vai repetir isso a cada mês que a gente for repetindo, tá? Gente, impossível esgotar esse assunto aqui em 1 hora de live. Impossível. Aqui eu dei só alguns exemplos para vocês. Então, fica o convite aí para vocês continuarem assistindo aqui as lives, tá? Fica o convite aqui para vocês amanhã estarem aqui na última aula da nossa semana, para que a gente veja tudo que tem dentro da comunidade, para que vocês entendam por que é interessante vocês terem esse tipo de conhecimento, para terem mais segurança, menos receio, mais assertividade, mais poder de comunicação com esse paciente, mais confiança, tá? Para que vocês consigam, de fato, chegar a resultados efetivos para esta pessoa. Esse é o objetivo nosso aqui, tá? Ter um aprimoramento bem redondinho para que o paciente seja beneficiado, tá? E para que a gente tenha penetrância na equipe multidisciplinar, tá? Para que a gente tenha o nosso lugar reservado como terapeuta dentro da equipe multidisciplinar, para que o acupunturista esteja dentro das equipes de cuidados, que aí não são convencionais, mas sim cuidados integrativos, e aí é que fica também que esse chamado, tá? Para que quando a gente se posicione, nós terapeutas, a gente se coloque como um profissional capacitado, a gente faça com que as instituições de saúde entendam que esses departamentos precisam existir dentro dos hospitais que tratam oncologia, tá? Então, qual que é a tendência, tá, gente? Essa aqui é uma tendência que eu sempre falo. Inclusive, estive em Portugal mês passado, fiz a apresentação do livro lá, até a Manuela tá aqui. Vamos lá, arrancar com a comunidade em Portugal, vambora, gente! Mas eu falei sobre isso, tá? Que essa é uma oportunidade, você ser membro da comunidade facilita a sua forma de se posicionar e de se comunicar, para que você abra as portas, tá? Para que você seja esse navio quebra-gelo, para que você seja essa pessoa que vá fundar, vocês serão os fundadores aí desses departamentos de oncologia integrativa dentro dos hospitais que tratam câncer. Imagina
Quantos, por exemplo, na sua cidade que vocês estão me escutando aí, quantos hospitais de oncologia existem? Quantos serviços que tratam pacientes com químio, com cirurgia, com rádio existem? Por que o acupunturista não está lá? Por que a oncologia integrativa não está lá? A gente precisa um pouquinho que vestir a nossa carapuça, né? Em função do que a gente está deixando de fazer, deixando de falar, deixando de atuar para demonstrar a nossa importância. E o tanto que a gente mostra, a gente tem resultado na prática clínica para esse paciente, tá bem? No mais, vai ficar gravada, tá? Eu vi pessoas perguntando aqui, vai ficar gravada sim, por 24 horas, tá? Mas eu já tive essa ideia aqui no início da aula, eu vou juntar todas as aulas, para que vocês tenham mais um dia de oportunidade para assistir na sexta-feira, provavelmente a gente vai conseguir isso. Mas fica aí o convite para que vocês sejam membros, se tornem membros da nossa comunidade de oncologia integrativa aqui no Brasil, a única que junta teoria, prática, simulação de consultório, masterclass, materiais infinitos para download, possibilidade de ter prática clínica e possibilidade de fazer isso tudo em grupo. Lembrar, né, nosso grupo do Facebook, que é vitalício, um grupo VIP exclusivo, que é a nossa comunidade secreta, em que as pessoas ali de fato fazem networking, colocam suas dúvidas, a gente tem um banco de perguntas, que ajuda muito a prática clínica, e tem de tudo ali, tá, gente? Perguntas de ILIB, perguntas de ponto de acupuntura, discussão de caso clínico, indicação de colega. Gente, alguém conhece alguém que eu preciso encaminhar um paciente. Então, ali, de fato, é um local e que os membros não são nunca ex-membros. Ou ele é membro ativo ou ele é membro inativo, mas todos têm acesso de forma vitalícia à comunidade no Facebook, tá? E caso você queira, né, o ex-membro, membro inativo, caso ele queira se tornar ativo de novo, pode também, tá? Então, a cada renovação de turma e a cada abertura de novas vagas, esse membro inativo pode se tornar ativo, tá? Então, não é nada fixo, fica isso mesmo na escolha de vocês, tá bem? Outra coisa importante antes de dar tchau é que essas inscrições ficam abertas por 2 dias só, tá? Então, a gente vai abrir no domingo, fecha na terça, e aí a gente já começa todo o nosso movimento para essa turma 12, inclusive com a aula de nivelamento, que toda turma que entra tem, tá? Essa aula de nivelamento é muito importante e ela traz aí, tem o intuito de fazer as aproximações e alinhamento de expectativas, tanto de quem tá entrando, como daquilo que a gente oferta dentro da comunidade, tá bem? No mais, tenha uma boa quarta-feira. Até amanhã, se Deus quiser. Estamos aí no meio da semana. Um bom restinho do mês de maio também. E vamos almoçar, né, gente? Que eu ainda nem almocei, né? Quem não almoçou, vamos lá. Vamos almoçar comigo, então. Um abraço para vocês. Até!